Oi, deu. Estamos ao vivo. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje na nossa Jornada Pedagógica 2021, a primeira jornada pedagógica, né, a primeira parte desse ano, em que estamos dando boas-vindas a todos os colegas professores da Rede Municipal de Porto Alegre, a partir, então, desta formação. E na tarde de hoje, então, nesse momento, vamos contar com a fala da professora doutora Gladys Elise Kercher, que é da professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e gostaria muito de dar as boas-vindas à professora Gladys, aos colegas que eu já estou vendo aqui no nosso chat, que estão chegando aos poucos, e dizer que é uma honra poder apresentá-la e poder estar aqui contigo novamente numa né? Estamos aqui hoje. Lembrando a todos que nós temos, então, a página com o momento cultural, né, dessa jornada, e a dinâmica como vai funcionar. Primeiro momento, nós teremos, então, a fala da professora Gladys, né, em torno de 40 a 50 minutos. Vocês podem ir encaminhando as perguntas via chat, e que eu vou fazendo as anotações, e ao final da fala da professora Gladys, então, eu vou fazendo as perguntas uma a uma, para que ela possa, então, ir respondendo na medida da possibilidade do nosso tempo, né? Então, teremos em torno ali no final de uns 15 minutos para que a gente possa fazer, responder essas perguntas. Bom, Gladys, seja muito bem-vinda. A professora Gladys, ela é professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora do programa Uniafro, que é um curso de aperfeiçoamento para professores, idealizadora do Giz de Cera, Pintcor Uniafro, membro do GT, do Grupo de Trabalho 26A, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que faz o acompanhamento, né, das atividades, das ações que são efetivamente ou não realizadas nos 496 municípios do estado do Rio Grande do Sul. A fala dela hoje, ela vai ser a partir de discutir os marcos legais da ERER, da Educação Étnico-Racial, apontando as incumbências de gestores e professores. Conhecer o processo de fiscalização da ERER pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e compreender as implicações da ERER para as práticas pedagógicas e para a educação antirracista. Será que é tudo igual? Boa tarde, Gladys, muito bem-vinda. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os colegas que estão assistindo a nós neste instante, aqueles que vão assistir depois. Dizer da minha alegria e da minha satisfação de estar aqui, né, nessa oportunidade de dialogar com os professores da rede. É o segundo momento do dia em que eu e Patrícia nos encontramos, desta vez invertemos, né? Pela manhã ela foi a palestrante na minha disciplina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, agora invertemos, né? E invertemos porque aprendemos, né? Uma com a outra há um bocado de tempo. Então, é um privilégio estar aqui, é um privilégio estar aqui mediada por ti, Patrícia, mulher negra, que representa a todos os docentes dessa rede tão linda e com tantos desafios que é a Rede Municipal de Porto Alegre. Bom, eu vou iniciar, para aqueles que não me conhecem, eu sou uma professora que trabalha há 34 anos com formação de professores, há 25 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Patrícia já disse algumas das coisas que eu faço. Uma das coisas que eu faço é trabalhar com formação de leitor literário, então eu escolhi para iniciar minha fala, antes de mais nada, um pequeno poema do escritor paulista Carlos de Assunção. Carlos é um homem negro já acima dos 90 anos, que publicou muito recentemente a sua obra, o que é bastante comum com os autores negros, que têm uma imensa dificuldade interposta pelo racismo a acessarem as editoras e publicarem a sua obra, trazerem a sua arte ao conhecimento do público.
num livro magnífico da editora Companhia das Letras, chamado Não Parei de Gritar, Carlos de Assunção nos diz, o poema Este Ano. Tenho lutado tanto, não consigo valor nenhum. Nenhum valor eu tenho. Este ano não passa em branco. No mês da consciência negra, vou botar fogo no engenho. Eu uso as palavras do Carlos de Assunção para dizer como estes versos expressam da urgência de que os engenhos neste país sejam queimados. Engenhos como símbolo do racismo, da escravização de negros e de todos os efeitos perversos que o racismo produziu na nossa sociedade. Então, antes de mais nada, né, demarcar que o que eu vou falar aqui coloca a ERER em um lugar que precisa ser compreendido. Este lugar de combate ao racismo, de exterminar efetiva e definitivamente os símbolos da opressão racista no país, é o convite que o Carlos nos traz e é o convite da minha fala. Então, pensar a ERER na rede pública de ensino e os seus desafios. Vamos lá, Patrícia? Vou pedir que tu passes. Bom, acho que o primeiro dos elementos a pensar, né, é que a gente não pode, de modo algum, esquecer que nós temos desafios distintos. Embora sejamos todos professores e gestores desempenham papéis distintos dentro da instituição escolar. Então, é sobre estes papéis, as incumbências destes papéis, o que precisamos fazer, que eu gostaria de focalizar. Fundamentalmente, pensar que as relações étnico-raciais, elas não se dão ao acaso, elas não são ahistóricas, elas não se dão apenas na dimensão interpessoal, não são relações que nós, individualmente, estabelecemos com as pessoas que conhecemos, mas elas se estabelecem dentro de um contexto de práticas culturais, práticas que dizem dos nossos pertencimentos étnicos. Então, se eu sou caingangue, se eu sou guarani, se eu sou munduruku, se eu sou pataxó, se eu tiver o privilégio de saber de qual etnia africana eu descendo, né? A minha pertença racial, enfim, todos esses elementos corroboram para o estabelecimento das relações étnico-raciais. E estas relações constroem as nossas pertenças raciais, os nossos atributos identitários e as trajetórias sociais que estão imbricadas com estes atributos. O que eu estou dizendo, portanto? Que o modo como nós somos negros, indígenas ou brancos na sociedade brasileira se constrói nas relações socioculturais. Não é biológico, não nasce conosco, não é um a priori, mas se constrói quando nós, humanos, entramos em relação dentro dessa sociedade. A ERER, portanto, ele é muito mais do que um simples ordenamento de legislação educativa. A ERER é um projeto de nação. É um projeto de nação que busca educar a todos os brasileiros para que construam práticas socioculturais, relações racialmente, etnicamente respeitosas. A ERER é um projeto de nação. A ERER, como nos apontam as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, do ano de 2004, impõe aprendizagens entre brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, pressupostos, toda uma série de ideias, de preconceitos, ou seja, tudo isso vem abaixo com a ERER. Um projeto conjunto para
construção de uma sociedade justa, igual, equânime. A ERER é, portanto, a constatação de que o projeto que até então vínhamos construindo não garantiu oportunidades iguais para todos. E, portanto, precisamos tomar a ERER como uma das políticas de reparação aos danos provocados pelo racismo. Sigamos para entender um pouquinho mais da onde nascem essas leis e o que elas nos apontam. Vamos lá, Patrícia? Acho que um dos principais elementos é nós entendermos que a ERER não é um projeto. Opa! Deixa eu ver se caiu o sinal da nossa palestrante. Oi, Patrícia. Eu acho que a Gladys caiu mesmo. Quem sabe a gente aguarda um pouquinho? Quem sabe ela já retorna? Acho que ela está tentando voltar, né, Jaque? Aham. Ela não apareceu aqui para mim, mas acredito que ela deve estar querendo voltar. Viva a informática. Não foi o primeiro do dia. Ó, ela já chegou aqui. Tá, beleza. Mídias da tecnologia. Oi, Gladys, voltaste. Voltei. Vou me esconder aqui de novo. Ok. Desculpem, pessoal, mas tragédias da vida contemporânea. Desabou tudo aqui na minha casa. Lá se foi a internet. Vamos ver se agora ela vai cooperar conosco. Então, retornando ao ponto onde eu havia interrompido, ERER é uma política de Estado. O Estado brasileiro constata que o racismo, do qual ele se valeu ao longo do seu processo de implementação, construção, de desenvolvimento, produziu efeitos nefastos para o desenvolvimento da nação. E, portanto, estes efeitos precisam ser corrigidos. Uma vez que o Brasil é signatário de acordos internacionais que prevêem o combate ao racismo, ERER é uma política de Estado. Então, não é um presidente, não é um governador, não é o prefeito, não é o diretor da escola, não é aquela professora negra que decidiu, então. A ERER é uma política do Estado e, como tal, ela precisa ser cumprida. É uma legislação. Ela também é um projeto de nação. Ela não se resume às políticas públicas curriculares, que é o que eu vou falar aqui mais nitidamente, mas ela pressupõe a mudança de práticas socioculturais. Portanto, quando uma grande loja, como Magazine Luiza, adota uma política de ação afirmativa para a formação de trainees negros, ela está trabalhando dentro de uma lógica de ERER como um projeto de nação. Passamos. Eu vou trazer alguns marcos legais que precisam ficar conhecidos e explícitos para que a gente entenda esta base jurídica que constitui os fundamentos da ERER no país. A primeira delas é a Constituição Federal. É necessário que nós tenhamos uma Constituição democrática, uma Constituição com a participação de todos os segmentos sociais, como a Constituição de 88, para que firmemos a universalização de alguns direitos, dentre os quais o direito à educação. Outro elemento importante que eu gostaria de destacar da Constituição Federal é quando ela vai, de fato, afixar o crime de racismo como um crime inafiançável. Isso é extremamente importante, por quê? Porque até então
nós temos algumas leis avulsas, não é uma aula de direito, portanto, eu não vou adentrar nesse detalhamento, mas é importante que a gente entenda que é somente com a redemocratização do país e com a Constituição cidadã que temos até hoje, que nos protege, que salvaguarda nossos direitos, que aqueles que estavam apartados destes direitos são incluídos, população negra e indígena. Ou seja, somente em 88 nós vamos, de fato, constituir uma cidadania que se propõe igual a todos os brasileiros, sem distinção. Isso é extremamente importante porque se propõe, não significa que consegue atingir esta igualdade. Ora, no início dos anos 2000, em 2001, a Organização das Nações Unidas vai fazer a terceira conferência de combate ao racismo e discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. É a terceira conferência, a ONU inicia, né, um processo gradativo de aprofundamento das sanções aos estados que efetivamente aceitam o uso do racismo como estratégia de governamento, que implementam ações racistas contra os cidadãos. A ONU começa um processo gradativo de convencimento da comunidade internacional ao combate ao racismo. Este processo de convencimento, dentre outras implicações, ele provoca, por exemplo, o embargo econômico à África do Sul. E este embargo é um dos elementos políticos, evidentemente, menos importante do que a luta do Congresso Nacional Africano e a luta de Nelson Mandela, o protagonismo negro nesta luta, mas o embargo econômico provocado pela ONU é um dos elementos que faz com que o apartheid na África do Sul possa ser derrubado. Essa conferência nos interessa para entender a ERER no Brasil, porque esta conferência firma uma carta de princípios e ações, e os países partícipes da terceira conferência se tornam signatários. O que significa? Ao assinarem a carta da terceira conferência, eles assumem os preceitos da terceira conferência como políticas de Estado. Por isso que no Brasil nós temos a implementação da ERER a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, passando pelas duas gestões de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo de Dilma Rousseff, o governo, o primeiro mandato e a metade do segundo mandato, a finalização do governo por Michel Temer e o governo do atual presidente da República. O que significa? Não é uma política de governos, não cabe às gestões abandonarem, agora não cumpriremos, agora não vale mais. É uma política de Estado. Para que seja abandonado, o país precisa abandonar o Tratado da ONU e, portanto, se sujeitar a sanções legais, jurídicas e políticas cabíveis. Óbvio que a nação, desejamos, não vai se tornar uma pária, né? Um pária internacional. A nação vai levar adiante o seu compromisso. Sigamos mais um pouquinho, vamos para a legislação. Se em 2001, portanto, no governo de Fernando Henrique, a nação aceita os preceitos, ela precisa traduzi-los em políticas públicas. Estas políticas públicas vão se materializar no organograma do Executivo Federal e dos executivos municipais e estaduais, e vão se materializar em políticas públicas, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da distribuição de renda. Né? O conjunto dessas políticas vão ser chamadas de ações afirmativas. Não é a primeira vez que o Estado brasileiro faz uso de ações afirmativas. Nós vivemos em um Estado onde o Estado brasileiro, a nação, fez uso de ações afirmativas para promover o branqueamento da população. A imigração alemã e italiana, para quem se interessa pelo tema,
capitaneada por Carlos von Koseritz, é uma imigração que teve ação afirmativa do Estado brasileiro, através de incentivos fiscais, através de fomentos, de financiamento de insumos e materiais e doação de terras. Então, ação afirmativa não é uma novidade. A novidade é que, desta vez, ela vai se direcionar para aqueles que não estavam incluídos como cidadãos. Então, em 2001, o país se torna signatário, em 2003, nós vamos ter momentos bastante importantes para a implementação da ERER no Brasil. Acho que o primeiro dos momentos é a criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, hoje extinta, e a Lei 10.639. Nós referimos sempre o número da lei, embora juridicamente isso não fizesse mais sentido. Mas nós, negros, referimos sempre a este número. Por quê? Porque ele é um marco da luta do movimento negro no Brasil pela conquista de direitos educativos iguais. Ora, o que significa isso? Nós tínhamos, em 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esta lei não colocava a obrigatoriedade da correção do epistemicídio promovido no Brasil, quando do ocultamento de protagonismos e saberes negros e indígenas. Então, o que ocorre? A LDB ela não trata desta correção curricular, ela não aponta que fizemos este equívoco no processo educacional nacional e ela precisa ser corrigida. Em 2013, então, nós temos a primeira alteração que obriga a inserção da história e da cultura africana, afro-brasileira. Em 2008, mais uma alteração deste artigo, do artigo 26A, a Lei 11.645, que vai estender esta obrigatoriedade à história e cultura indígena. Bom, voltando ao ano de 2003, na sequência, a lei ela é traduzida pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação para as relações étnico-raciais. Cabe à conselheira Petronília Gonçalves e Silva, mulher, negra, gaúcha, intelectual, pesquisadora de renome internacional, conselheira do Conselho Nacional de Educação, a redigir o primor das diretrizes curriculares, o primor do parecer de aprovação das diretrizes. Normalmente, nas escolas, conhecemos a lei, não lemos, não discutimos, não tomamos como objeto de estudo as diretrizes, e elas explicitam quais são os papéis de gestores, de professores. Mas, bem, não ficamos só nas diretrizes. Percebendo que, transcorridos 10 anos da lei, as escolas ainda não cumprem a lei, o governo cria o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares. O plano é talvez o documento mais importante de estudo dentro das redes de ensino. Então, se tivesse que escolher, se me fosse dado neste momento, né, a pergunta. Oi, Patrícia, voltei aqui. Temos uma internet travando. Tá me escutando, Patrícia? Eu tô. Tá, acho que a Gladys caiu de novo. Vamos aguardar um pouquinho. Pelo visto, sim. Deve estar tentando retornar. Estou vendo que tem alguns comentários perguntando se a live fica gravada. Eu queria informar que sim, a live vai ficar no YouTube disponível para quem quiser acessar depois. Tá bom, volta. Ela já está retornando, ela disse. Aí. Vamos aguardar um pouquinho, então. Eu vi ali também, o pessoal pedindo certificado e a questão dos certificados, né? Que vai ter o link lá na página do evento, da jornada pedagógica. Isso, informa se vai ter o link. Vai ter o link.
Eu vi que a nossa ex-secretária adjunta, Maria da Graça Paiva, também está aqui, vários colegas. Boa tarde a quem não dei boa tarde. Mais uma vez, peço desculpas, porque efetivamente não contava com isso. Né, Patrícia? Uma manhã tranquila, mas à tarde não está estudando. Bom, então, efetivamente, se eu tivesse que escolher qual o documento mais importante, o plano de implementação. Porque ele diz o que cada nível de ensino deve fazer, o que cada sistema de ensino deve fazer, qual é o papel dos conselhos municipais de educação, no sentido de implementar efetivamente as diretrizes. O ordenamento jurídico educacional brasileiro, ele trabalha com uma concepção de confederação, ou seja, nós somos uma república federativa. Os poderes, eles são divididos nas instâncias federal, municipal e estadual, e eles concorrem para o cumprimento das leis. Portanto, o Conselho Nacional, necessariamente, Conselho Nacional de Educação, conta com a regulamentação dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais, de tal sorte que as normativas sejam traduzidas. O Plano Nacional, ele explicita os papéis. Também acho importante que se conheçam as diretrizes operacionais para a implementação da história e da cultura dos povos indígenas na educação básica. Esse é um parecer do Conselho Nacional da Educação de 2015, bastante importante para que possamos cumprir a ERER na dimensão do atendimento à dimensão dos povos indígenas. É bastante comum e mais conhecida a dimensão em relação à população negra, portanto, precisamos conhecer as diretrizes operacionais e me parece extremamente importante o conhecimento do plano estadual. Sigamos, Patrícia, agora estou com receio de desabar, vou apressar um pouquinho. Vamos lá. Bom, colocados esses marcos legais, me parece importante admitir que o primeiro passo que precisamos pensar é enfrentar a ilegalidade da rede pública de ensino. Se eu tivesse que dizer uma grande característica da rede pública, é que ela, infelizmente, ainda está imensamente mergulhada na ilegalidade. Na ilegalidade dos documentos, na ilegalidade da ação pedagógica e na ilegalidade do estabelecimento do que prevê o Plano Nacional. Então, o que significa esta ilegalidade? Comemorar as datas, comemorar o mês, trabalhar com efemérides, fazer eventos isolados, isso não é cumprir o que prescreve a legislação da ERER. Cumprir implica numa reformulação dos planos político-pedagógicos, porque, mudada a lei de diretrizes e bases, os planos precisam se adequar. Esse, inclusive, é um dos pontos observados quando o Tribunal de Contas vai auditar o cumprimento da lei nos municípios. Não basta falar de diversidade. A lei da ERER é clara, é preciso que se cite nos documentos, que se explicite que a escola vai educar para as relações étnico-raciais. Isso não é um tema transversal. Isso não é um tópico que o professor vota se quer ou não cumprir, que a direção vota se vai ou não tornar objeto de efetiva implementação. Precisa estar no plano. Em estando no plano, precisa ser traduzido nos currículos escolares. Não basta que as escolas criem PPPs maravilhosos e aprovem seus PPPs. Os currículos precisam traduzir os preceitos contidos nos planos político-pedagógicos. Currículo é movimento, é ação pedagógica, é compromisso ético, conceitual, político-pedagógico. E esse compromisso se traduz, finalmente, no último dos tópicos que me parecem importantes: a reformulação das práticas pedagógicas. Não basta um PPP bem escrito dizendo que se cumpre ERER. Não basta colocar nas ementas, né, como algumas universidades fazem, nas ementas das disciplinas, o termo raça e etnia. Não basta levar convidados uma vez por ano na escola. As práticas pedagógicas precisam traduzir a ERER na ação cotidiana. Cumprir a lei, portanto,
é um desafio para gestores e professores. E eu não estou aqui falando no lugar de alguém que está de fora. Eu sou professora, eu formo professores, eu tenho desafios a enfrentar. Vamos lá, Patrícia, falemos deles então. Bom, acho que o primeiro dos elementos a apontar são essas 3 perguntas que precisamos, neste ano de 2021, na abertura do ano letivo, precisamos endereçar a toda a rede, a todos os gestores, a todos os professores, cada um individualmente a sua consciência. Compreender o que significa cumprir o artigo 26A neste contexto de pandemia. Sim, passamos de 240 mil mortos, mas não são quaisquer 240 mil mortos. Há uma maioria negra e uma maioria indígena que está sendo deixada a morrer. O que significa cumprir ERER neste momento nas escolas da periferia desta cidade, onde a população negra é maioria e onde esta população negra tem imensas dificuldades de acessar, por exemplo, protocolos e equipamentos de segurança. Como levamos essa discussão neste momento? Mais uma questão, aprender os modos como dar sentido à escola e à ação pedagógica em ERER em um ano tão brutal. Porque disso que se trata. Nós estamos em um ano brutal, de embrutecimento dos corações, das relações, de empobrecimento do encantamento e do sonho dos nossos jovens e das nossas crianças. Como dar sentido à ação pedagógica? Como fazer com que as crianças e os jovens tenham o desejo de aprender e o desejo da escola? Como a ERER contribui para que este desejo se construa num instante histórico tão brutal? Finalmente, a nossa terceira questão. Aprender como ajudar os estudantes, as crianças e os jovens a entenderem o que estamos vivendo e as implicações deste momento histórico para estas populações, sobre as quais já incidia um histórico de abandono e de discriminação e que, portanto, sobre este histórico irão receber os efeitos da pandemia. Estes são grandes desafios para a ERER, grandes desafios para todos nós, professores e gestores. Passemos, então, a pensar sobre eles. Vamos lá. Me parece que um dos primeiros desafios, uma das primeiras tarefas para os gestores, e quando eu digo gestores, eu estou falando dos gestores da rede, mas também de diretores, vice-diretores, coordenadores, supervisores, né? Ou seja, gestores neste momento precisam conhecer a base legal da ERER. O gestor precisa saber na ponta da língua todo este ordenamento, estudar detalhadamente estes preceitos, se inteirar das iniciativas já desenvolvidas. Por quê? Porque a ERER, nós estamos falando de algo que se inicia historicamente desde o pós-abolição, mas que ganha forma de lei desde 2003. Estamos no ano de 2021. Não é possível que se pense que vamos começar da estaca zero. Precisamos ver quem vem caminhando, quem vem construindo e o que vem construindo em ERER, para que, inteirados destes caminhos, destas práticas exitosas, destas boas práticas, possamos dar andamento àquilo que já é feito. E acho que, especialmente, eu me sinto muito feliz de dizer isso. A rede de Porto Alegre é uma rede que tem exemplos exitosos aos montes sobre a educação das relações étnico-raciais, construídos pelos coletivos de professores negros. Coletivos premiados, reconhecidos nacional e internacionalmente, grupos de estudo, grupos de trabalho que estão tendo lugar dentro das escolas e que estão recebendo a herança desses caminhos do movimento negro e indígena e levando adiante estas aprendizagens com suas crianças e com seus pares. Então, um desafio dos gestores talvez seja um dos mais fáceis desafios. É dar as mãos a quem está fazendo, é conhecer as pessoas que já estão em movimento e, portanto, conseguir efetivamente dialogar e implementar o que prevê a lei.
cumprir a base legal na sua dimensão administrativa é outro dos desafios. O que significa isso? Existe uma dimensão documental do cumprimento da ERER, do registro, da documentação, da equipagem das unidades de ensino, da estrutura que a ERER demanda para ser implementada, a destinação de recursos para os processos formativos, a destinação dos recursos já existentes para melhor aproveitamento da ERER. Então, é importante, não é, que se possa conhecer o que dispomos, o que temos, como podemos maximizar o que temos para obter melhores efeitos, melhores aprendizagens. Adiante, Patrícia. Não vou ler. Aqui estão todas as prescrições do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes para as redes de ensino, o Sistema Municipal de Ensino. Mas está ali o apoio às escolas para a implementação. Então, como uma secretaria apoia as escolas? Criando equipes que possam supervisionar, ajudar, criando acervos bibliográficos, acervos de material didático, fazendo levantamento de materiais gratuitos já disponíveis, né? Criando, enfim, este grande banco de dados e de materiais que pode ser disponibilizado e partilhado. Bom, registro dessas práticas, elaboração de relatórios, instituição de setores específicos e de equipes técnicas. Há pouco mais de 3 semanas eu estava conversando com a Gerência de Educação para as Relações Étnico-Raciais do município do Rio de Janeiro, uma rede imensa com muitas escolas, e conversando e apontando alguns dos elementos que eu vou falar agora. Sigamos, Patrícia. Bom, vocês vão dizer, ela vai trazer coisas que disse para o município do Rio de Janeiro. Porto Alegre não é o Rio de Janeiro. Que sentido tem isso? Como vamos, então, aproveitar? Pois vamos lá. O que eu sugeri? A criação de equipe específica para a coordenação da ERER. ERER não se faz no improviso, ERER não se faz na boa vontade, ERER não se faz com poucas pessoas. Não se enfrenta o racismo estrutural do país, não se enfrenta o racismo estrutural da cidade. Esta cidade, nossa cidade, amada cidade, que assassinou a socos um homem negro no dia 20 de novembro, próximo passado. Não enfrentamos esse racismo brutal, intenso, que nos empobrece, que nos divide, que nos tira a possibilidade de uma nação rica com improvisos. Precisamos de uma equipe. Esta equipe pode promover o quê? Então, aí, não estou trazendo algo que criei para Porto Alegre, sugeri isso para o Rio de Janeiro, mas acho válido, e em todas as redes onde eu tenho falado, eu faço essa mesma sugestão. A realização de inventários por regiões da cidade. Não se faz ERER sem saber o que temos. O que temos, o que já temos. A tendência sempre é se imaginar que a cada início de ano letivo precisamos comprar livros, precisamos comprar brinquedos, precisamos comprar, e eu sempre digo, mas e o que já temos? Onde está o que já temos? Como está sendo usado? Eu coordenei o PNAE, que vários de vocês sabem disso, na sua última edição na Universidade Federal. Vários professores ficavam surpresos ao descobrir que nas caixas do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, existiam livros com personagens protagonistas negros e indígenas de excelente qualidade. Os professores saíam a buscar os livros e descobriam, alguns no armário chaveado, outros no banheiro abandonado, outros tinham sido levados embora da escola. Né? PNBE e PNAE que mandaram acervo. A política de formação continuada de professores produziu material teórico. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu atuo, a Universidade de Santa Maria, a Universidade de Rio Grande de Pelotas, todas as universidades, todas as IFES, instituições federais de ensino superior, estiveram atuando na Rede Nacional de Formação,
produziram, do ano de 2003 ao ano de 2017, ininterruptamente materiais de domínio público, download gratuito, para a educação das relações étnico-raciais. Eu coordeno o Uniafro. Então, os materiais do Uniafro são só um exemplo. Está lá na plataforma Lumina, Desconstruindo Racismo na Prática. Está lá no YouTube, Falar para Não Trair. São materiais gratuitos, materiais que podem desencadear formações na escola, discussões pedagógicas, o planejamento da ação pedagógica de ERER. Não em novembro, não em abril. Está chegando o Dia do Índio. Sim, a gente discute isso nas escolas. Precisamos fazer algo. Não, é agora. É na abertura do ano letivo. É pensando todas as disciplinas. É pensando todas as áreas do currículo. Todas as etapas. Como faremos? Então, por isso precisamos do inventário. Por isso precisamos disparar um processo de inventariar materiais digitais, materiais concretos. Temos bonecos industrializados, temos bonecos artesanais, não dispomos de bonecos, não temos material pictográfico, então não temos lápis em tons de pele. Não é comprar o estojo que eu inventei, não, é ver quais materiais temos. Temos sobras de giz de cera, o que faremos com isso? Vamos produzir com as crianças materiais em tons de pele? Como vamos preparar o ano? As salas, as bibliografias, os livros que serão lidos. Tá? Segundo inventário, quem são os servidores que dispõem de formação adequada e específica sobre ERER? E aí, por favor, já falei disso, a rede municipal de Porto Alegre é privilegiada. Tem mestres, doutores, doutorandos, mestrandos, pesquisadores premiados, especializados no campo da ERER. Pessoas que são referência para o país inteiro. Aproveitem o que temos em casa. Façam uso. O que eu sugiro? O mesmo que sugeri para o Rio de Janeiro. Vamos pensar na nucleação de escolas? Vamos criar zonas de formação? Pegar escolas de referência onde já existem coletivos, grupos ou trabalhos desenvolvidos e vamos agregar os colegas da região nestas escolas para receberem informação. Isso facilita a supervisão, isso facilita a visita, isso facilita a execução do acompanhamento. Listei alguns: Quilombonja, do meu querido Bruno, Quilombelas, o Afrativos da Lari, Meninas Crespas gente, fugiu total o nome. Perla. Da Perla. Jesus, Perla querida, perdão. Aquele branco de pessoa velha que se vai. O Canjerê da Carol, dentre tantos grupos de trabalho e grupos de estudo. Eu enumerei aqueles com os quais eu tenho mais contato, mas com certeza passa de 20. O sindicato de professores dessa cidade, o sindicato de Porto Alegre, deu formação. Vários desses coletivos, ao longo de todo o ano passado, fizeram um processo formativo, com lives, com produção de materiais, vídeos gravados. Vamos usar produtiva e positivamente o que temos. Então, de posse desses inventários, fica mais fácil a efetivação, a implementação da formação em serviço. Sigamos, Patrícia. Eu me empolgo, Deus livre, senão vou me passando no tempo. Bom, a reorganização dos espaços e das rotinas escolares. A ERER, ela não pode ser feita no improviso. Não é, apliquei um teste lá para os alunos, então vou lá no fundo da aula e pego um livro que eu nem conheço direito, mas vi que tem os personagens negros e vou ler enquanto o tempo das crianças saírem da escola ainda não terminou. ERER não é passatempo. ERER não é preencher furos na rotina escolar. ERER não é, puxa, hoje a Gladys não veio. Patrícia, pega um livro e vai lá lê para a turma da Gladys. ERER não é isso. ERER é reorganizar espaços. Caí novamente, Patrícia? Tá, seguindo. ERER não é passatempo. ERER não se faz no improviso. Esta é uma cidade que
infelizmente, em muitos momentos, acha que vai achar saídas mágicas. E não existem saídas mágicas na educação. Existe compartilhamento, dar as mãos, aceitar, partilhar. Isto é o modo como nós podemos fazer. Reorganizar os currículos a fim de corrigir o epistemicídio significa saberes negros e indígenas, autores negros e indígenas, significa professores lendo referências que nem sabem que existem. Reorganizar as práticas pedagógicas para não repetir os trabalhos fixados, estanques, não é menina bonita do laço de fita, não é pintar máscaras africanas xerocadas e achar que isto dá conta da ERER. É fazer práticas antirracistas diárias, constantes, propositivas e intencionais. E, finalmente, mediar os conflitos raciais. Gestores, famílias, precisam entender que têm um papel a cumprir para que os conflitos raciais não fiquem ocultados. Por quê? Porque o sujeito que é vítima do racismo precisa ter acompanhamento, acolhimento e empoderamento para saber que sua raça, sua etnia são importantes, constitutivas do que temos. Sem elas, não estaríamos aqui. E o sujeito que pratica racismo, ele não pode já nascer condenado a ser um sujeito racista. Não é porque ele nasce branco que ele está condenado a ser um racista. É compromisso da escola educar para o não racismo, para o antirracismo ao sujeito branco. Quando a escola nega as epistemes negra e indígena, ela nega à criança branca direitos de aprendizagem, nega conhecimento, descumpre a lei. Vamos lá, Patrícia? Acho que estamos quase chegando ao fim. O que eu quero dizer, professores, gestores, né? É uma tarefa que é imbricada, somos professores, podemos nos tornar gestores. Eu acho que o que eu posso dizer é que vocês podem sempre contar comigo. Nos coletivos, na universidade, no Uniafro, nas parcerias com a secretaria, eu sempre estou aí. Como eu sou uma mulher da literatura, eu vou novamente para a literatura, desta vez para a literatura infantil. Vou finalizar com um fragmento de uma história. O livro se chama O Ônibus de Rosa. E ele é um livro que conta um dos episódios mais importantes da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O episódio em que Rosa Parks, uma mulher negra, se recusa a ceder seu lugar no ônibus, como previam as leis de segregação. A história se passa na visita de um avô e seu neto ao museu em Detroit, onde está o ônibus onde deram-se estes acontecimentos históricos. É uma ficção, mas nesta ficção, este avô negro que leva este neto negro para conhecer o museu, entrar no ônibus, trava o seguinte diálogo. Esse lugar onde você está agora é o mesmo que Rosa ocupava naquele dia. Este onde estou, sentado, era o meu. O assento que eu cedi por medo, por não saber dizer não. Olha as fotos dela. Veja quanto devemos a essa mulher. Não há uma foto do vovô, porque ele teve medo. Medo até por ela. Naquele dia, a história passou do meu lado e era um ônibus, raspou em mim e eu não soube subir nele. Mais que isso, vi Rosa subindo e tentei dissuadi-la. A gente pensava que ela fosse doida. E, na verdade, a gente é que era doido. Acostumado a baixar a cabeça e a dizer sim. Por isso é que hoje vim aqui com você para lembrar
que sempre há um ônibus que passa na vida de cada um de nós. Eu o perdi anos atrás. Fique de olhos abertos. Não vá perder o seu. Convido, então, que peguem o ônibus da Rosa, peguem o ônibus da Iré, embarquemos todos e vamos transformar as relações raciais dessa cidade. Muito obrigada. Acho que todo mundo, nesse momento, quer fazer isso. Ó. Bater palma, 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 muita palma. Porque os comentários das colegas aqui no chat está realmente incrível. Uma pergunta, que já vários colegas perguntaram aqui. Os slides estavam até em PDF, eu até passei eles para PDF. Podem ser disponibilizados para as escolas? Livremente. Então, pessoal, já está em PDF, depois a gente conversa, tá? Então, o PDF dos slides já está garantido. Já começamos bem as respostas para dar continuidade, porque temos algumas perguntas aqui já colocadas pelos colegas, né? Então, uma das perguntas que chegou aqui da colega Andréa Godin diz assim: professora, queria saber por qual motivo essa lei, em algumas instituições de ensino, não se vê trabalhar com esse tema. Porque este é um dos modos como o racismo funciona, um dos modos como o racismo se mantém. A negação de que existe racismo, ou a ideia de que, ao falar do racismo, estamos produzindo racismo. E note, não é dar aula sobre o racismo, não é isso que a lei diz. A lei não diz que nós vamos dar aula sobre o racismo, sobre o sofrimento da população negra e da população indígena. Isso é o que a escola tradicionalmente fez, reduziu a população negra ao processo de escravização. O que a lei diz é, não somos descendentes de escravizados, somos descendentes de reis e rainhas, cientistas, inventores, sábios, filósofos, matemáticos. O conhecimento que nos chegou nascido do continente primeiro da África. Todos dali viemos. A maior parte dos saberes que conhecemos dali decorreu. Precisamos, inclusive, disponibilizar a dissertação de mestrado do Dr. Carlos Machado, né, que pesquisa lindamente a história, a episteme da ciência e a origem africana de boa parte dos inventos e da ciência que hoje conhecemos. Então, por que algumas escolas não cumprem? Porque um dos modos do racismo funcionar é negar que precisamos tratar disso. 2, há um grande receio, e por isso as diretrizes falam da quebra de desconfianças. Não precisamos temer uns aos outros. Eu vejo alguns colegas brancos com medo. Por quê? Porque fazem uma leitura rasteira dos conceitos. Pegam um conceito trazido por uma feminista negra contemporânea, de Jamila Ribeiro, o conceito de lugar de fala, que diz que sujeitos protagonistas negros têm um lugar de fala diferente dos sujeitos brancos sobre as questões raciais, historicamente construído, e traduzem isso como: não posso fazer nada porque eu não tenho lugar de fala, eu sou branco, não posso fazer. Não! Assim como eu vejo um segundo conceito tomado como adesivo e servindo para a manutenção do racismo. Então, este aligeramento, essa simplificação do conceito de lugar de fala. Outro, o conceito de racismo estrutural. Ele esteve em voga durante a pandemia, ele esteve em todas as mídias sociais, ele esteve nos programas, no centro dos debates. Conceito criado pelo doutor Silvio de Almeida. Bom, o que o Silvio traz na sua discussão é que o racismo está na estrutura do pensamento ocidental e do funcionamento das sociedades ocidentais. É isso que ele diz. Isto tem sido traduzido, porque o racismo brasileiro ele sempre tenta se manter, com a ideia de que é estrutural. Ora, é estrutural, a gente não pode fazer nada. Enfim, é assim. Não!
Justamente porque é estrutural, o que nos diz o Silvio. Ele é estrutural porque ele é fruto do racismo individual e do racismo institucional. Por isso ele pode ser transformado, porque as instituições são feitas por pessoas. Pessoas são educáveis, e por serem educáveis, podem deixar de ser racistas e transformar as instituições. E, portanto, tirar o racismo deste lugar estruturante e estrutural. Então, isto só para dizer que por que algumas escolas não fazem? Porque o racismo funciona deste modo, para manter-se como uma lógica regradora do cotidiano das relações nesse país e das instituições nesse país. Ó, viu? Falo demais, Patrícia. O nosso colega, o Bruno do Quilombonja, o outro coletivo, ele está dizendo que as pessoas ainda entendem racismo como matar negros, violência física ou injúria e xingamentos. E, na verdade, não é esse racismo, quer dizer, também é este, mas é o outro. Também é esse, mas não é só esse. Eu vou muito mais profundo. Vou me permitir usar um exemplo muito singelo. Já usei várias vezes, mas eu gosto da singeleza, porque ela nos ajuda, às vezes, a visualizar a complexidade dos conceitos em funcionamento. A gente tem escutado muitas pessoas falarem de privilégio branco. E as pessoas tendem a dizer, mas, por favor, eu sou uma pessoa branca, pobre, assalariada, que privilégio? Como assim privilégio branco? Então, vamos mostrar um dos modos como o racismo funciona. Neste momento, nesta hora da tarde, vamos pegar o bairro Maria da Conceição. No bairro Maria da Conceição, neste momento, 2 homens de mesma idade, 20 anos, um homem branco e um homem negro. Alguém da família destes 2 homens se vira para eles e diz assim, vai buscar o pão, vamos fazer um café. A ação destes 2 homens, no mesmo bairro, portanto, a diferença de classe ela não é tão expressiva, a diferença econômica de acesso aos equipamentos não é tão expressiva, e estes homens de mesma idade, com o mesmo comando, vão ter reações diferentes. O homem branco vai pegar o dinheiro ou o cartão e ele vai sair e vai buscar o pão. Ele não vai pensar se ele está penteado, se ele está vestido, se ele está de chinelo, se ele está de sapato, se ele tem um documento de identidade no bolso. O homem negro vai pensar. Ou talvez ele nem pense porque ele é jovem, mas a mãe dele, desesperada, vai pará-lo no meio do caminho e vai dizer, meu filho, pega a identidade. Meu filho não sai com essa camiseta. Isso é privilégio branco. Ao branco é dado viver, sem pensar profundamente quais riscos a busca do pãozinho para o café na padaria podem trazer para a sua vida. Ao negro isso não é permitido. Crescemos sabendo que precisamos carregar um documento, precisamos estar bem vestidos, precisamos não correr muito pela rua, precisamos falar relativamente baixo para não chamar atenção, precisamos. Este precisamos é a materialização do funcionamento do racismo. Educa os negros para subservientemente aceitarem as imposições, o destrato, a não cidadania, e aos brancos para viverem uma vida que nem sequer percebem, de fato, muitos sequer percebem isso como privilégio, mas uma vida privilegiada, uma vida que os permite andar na rua, sem um documento, né? Então, racismo não é só assassinato, espancamento, xingamento. Racismo é, por exemplo, minhas colegas da educação infantil que estão me escutando, quando a gente sistematicamente recebe aquele lindo bebê loiro, pega no colo, mas que bonitinha, como ela tá linda, olha que amor. E recebe a menina negra em silêncio. E passa o ano inteiro em silêncio. Sem elogio, sem olha que linda. Quando a gente prende o cabelo da menina negra, mal ela cruza a sala de aula da educação infantil. Ah, esse cabelo dá trabalho, é muito difícil, prende. E diz na frente das crianças, bebês, esse cabelo é muito difícil. O racismo está aí. No gesto cotidiano, no modo como a gente consola ou, aspas, incentiva
os alunos dentro da escola. Quando aluno negro cai, eu digo, levanta, vamos lá, não foi nada. E quando o aluno branco cai, eu me aproximo, machucou. O racismo está aí. Mesmo quando a gente não está explicitamente tendo frases racistas, xingamentos, ofensas e violência física. A violência simbólica está posta. Vamos a outra pergunta. Por que, mesmo contando embasamentos, aportes em lei, precisamos o tempo todo nos explicar, justificar e convencer o mundo sobre a importância da ERER, por exemplo? Porque nós somos uma minoria de direitos. Nós, negros, nós, indígenas, estou usando o plural, me perdoem, né, mas eu quero dizer, eu, como negra, posso dizer isso, falar como negra, não como indígena, obviamente, mas me atrevo a usar este plural. Nós, negros, somos minoria de direitos, somos a maioria da população. Negros, pelos dados do IBGE, pretos e pardos, somos a maioria da população. Mas nós não somos aqueles que detêm o capital, que detêm o monopólio econômico e político. Vou usar um exemplo. Como eu já disse, eu coordenei o PNAEC na Universidade Federal na sua última edição. No lançamento da última edição do Pacto, na Casa do Gaúcho, estavam presentes 600 pessoas, coordenadores locais do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Cargo este escolhido. Estavam presentes todos os coordenadores institucionais de formação e a coordenação geral do pacto ligada à Secretaria Estadual de Educação. 600 pessoas, como eu disse, ao todo, entre autoridades e partícipes do pacto. Éramos 2 pessoas negras, eu e a pedagoga do nosso Centro de Formação de Professores, pedagoga e mestre Tanara Furtado. É disso que se trata. Nós não estamos nas instâncias de poder. Poder de fala, poder de coordenação, poder de proposição, poder econômico. Estamos sempre precisando dizer porque importa. Eu tendo a ser sempre uma pessoa otimista. Acho que a pandemia provocou alguns sustos. Acho que as pessoas brancas perceberam os efeitos nefastos que o racismo traz, inclusive para suas vidas. Acho que a pandemia estabeleceu um grande desconforto. A iniciativa privada começa a ter ações afirmativas, o poder público cada vez mais busca formação. Eu acho que temos aí uma importante chance histórica. Eu desejo profundamente que, de fato, as pessoas que detêm o poder econômico e político usem esta chance. Usem esta chance para a transformação efetiva da nossa nação. Não precisamos estar em lados opostos, negros e brancos. Podemos viver plenamente a cidadania brasileira, com iguais direitos, iguais oportunidades. É disso que se trata. Não é a concessão de presentes, é apenas o direito a oportunidades iguais. O que faremos com as oportunidades, as nossas trajetórias, o nosso esforço individual dirá, mas precisamos ter as mesmas oportunidades. Não é possível que nós prossigamos nesta nação achando que as coisas se dão do modo como se dão, porque, enfim, pois é, não! Como eu já escutei em escolas, sabe como é, né? Negros são meio agitados, os meninos negros são muito agitados. Não, sabe como é, as meninas negras, elas não gostam disso. Eu já participei de conselhos de classe. Eu fui professora de educação básica muitos anos. Eu, mulher negra, ouvi de colegas frases que eu jamais pensei em escutar. Eu escutei colegas dizendo, não, arredonda para baixo a nota dele. Ele é um negrinho que não tem muito futuro. Não vou nominar, poderia, porque a pessoa é bem conhecida.
a autora dessa frase, é uma mulher, mas não vou. Não é necessário. Esse é o ponto de Herer. Herer não é vingança. Herer é justiça. Precisamos ter isso muito explícito. Herer não é brancos sentirem culpa pelo racismo. Herer é brancos compreenderem os efeitos que o racismo produz, se responsabilizarem pelos efeitos e ajudarem a transformar as relações e a nação. Herer é isso. Não é culpa judaico-cristã. Não é sentimento religioso. Não é dívida. É responsabilização e reconstrução. É isso. Herer é isso. Temos uma outra pergunta aqui. A palavra ações afirmativas ainda parece desconhecida. O que fazer? A colega Gislaine Fátima perguntando isso. Eu acho que não é só o conceito de ações afirmativas, né? Tem muita coisa ainda para conhecer. Então, ações afirmativas, eu acho que um jeito fácil de compreender é usar exemplos que não estejam ligados às questões raciais. Não iniciaram por eles, iniciaram por outros. Exemplo de ações afirmativas. Os partidos brasileiros são alvo de uma política de ações afirmativas a todo o período todo o período eleitoral. Que ação afirmativa é esta? É necessário uma reserva de vagas para candidatas mulheres dentro dos partidos. Por quê? Porque na nominata dos partidos, cada um dos partidos existentes, para concorrerem aos cargos eletivos do legislativo e do executivo, inexistia a presença feminina. Ela não era representativa da proporcionalidade das mulheres do país. Então, a ação afirmativa vem para corrigir uma assimetria. Ela também pode vir para a promoção, para a implementação de uma política pública. E nem sempre esta política pública é correta. O país, a nação brasileira, o Estado brasileiro promoveu ação afirmativa incentivando, na segunda metade do século XIX, as políticas de imigração de pessoas brancas para o Brasil. Passagem, ferramentas, terra, semente, financiamento, formação, financiados pelo Estado brasileiro. Ah, mas não, eles chegaram, eles foram para o mato, abrir mato, plantar em cima da pedra, enfrentar as piores realidades geográficas. É verdade, também foram, mas foram com instrumentos, com apoio, com incentivo, com propriedade da terra, com reconhecimento da sua identidade de imigrante. O que foi feito em relação à população negra? A proibição da imigração africana, para que os africanos não gozassem dos mesmos direitos legais. A proibição da propriedade da terra. Então, esse é um exemplo de ação afirmativa feita inadequadamente, que produziu desigualdades. Então, toda ação afirmativa é maravilhosa? Não. Ação afirmativa é para sempre? Não. Ação afirmativa é quando o Estado percebe uma assimetria e ele precisa de uma ação pontual e datada para a correção da simetria. Por isso, a ação afirmativa é acompanhada de legislação, de políticas e programas que incidam sobre a base da origem da assimetria, para que, com o tempo, a assimetria seja corrigida na base, a política de ação afirmativa se torne desnecessária e ela possa ser abandonada. Mas, no Brasil, com 4 séculos de escravização, com a negação do racismo como ainda temos, com o recrudescimento destas questões na sociedade brasileira, nós vamos precisar de um longo período de ações afirmativas
de um longo período de educação para as relações étnico-raciais, até que a igualdade de oportunidades de todas as matrizes raciais esteja dada pela ação da sociedade e a lei das ações afirmativas se torne desnecessária. E o artigo 26A da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional se torne obsoleto e possa ser retirado, porque já seja óbvio, introjetado, que todas as matrizes epistêmicas, afrocentradas, etnocentradas, eurocentradas, estejam presentes nos currículos escolares. Tem tantos comentários aqui, tanta gente dizendo que queria mais tempo, mas tem um comentário de um nosso queridaço, o Leonardo Rocha. Né? Ai, querido, saudade! Que logo semana que vem vai ser doutor, Leonardo. Doutor Léo, né? Então, o Léo pergunta, prof, essa questão de lugar de fala seria o mesmo que vemos no BBB, de colocar que somente quem faz parte de um determinado grupo pode falar? Ai, BBB. Bom, e agora? Eu vou tentar responder já demarcando que eu não assisto o programa. Eu estou do lado de fora, eu sou daquelas que do lado de fora ouve as pessoas comentarem. Tá? Então, vamos demarcar que o que eu disser talvez não responda de jeito nenhum essa questão, mas vamos pensar. Eu acho que uma coisa é o que diz o conceito, o que foi produzido pela feminista Djamila Ribeiro. Outra coisa é os usos que o senso comum fazem desse conceito científico, né? É aquilo, né? A gente diz, até hoje, escuta pessoas dizerem, raças não existem, a ciência já provou que somos a raça humana. E eu digo as ciências biomédicas, mas as ciências sociais nos mostram que as sociedades operam ainda pautadas numa lógica de existência de raça, existência de hierarquia racial, existência de supremacia racial branca. Bom, então, o conceito de lugar de fala, que a Djamila elabora é uma coisa, o senso comum lê de outro lugar. O que eu acho importante é que a gente não pode ser ingênuo na leitura dos movimentos destes conceitos pelo senso comum. O conhecimento é poder, e o conhecimento é evocado como arma para defender e manter um discurso ou outro. Né? Então, um modo muito fácil, né, de, por exemplo, classificar as mulheres negras como pessoas raivosas, mal-humoradas, que constantemente são agressivas, né? Um modo muito fácil de fazer isso é tirar as discussões do feminismo negro do seu contexto de produção, aligerar as leituras e dizer, viram, as mulheres negras estão sempre bravas, estão sempre reclamando. Olha isso. Então, peguei o exemplo do feminismo negro, né, para tentar chegar à resposta que, em um programa de confinamento com pessoas negras, pessoas brancas, não sejamos ingênuos que essas pessoas têm suas trajetórias de vida, suas intencionalidades, e o que vemos não é a vida, é a vida que desejam que vejamos. Isso é uma longa, uma imensa diferença. As pessoas não estão ali como se estivessem do lado de fora. Estão ali jogando e mostrando aquilo que desejam que nós vejamos. Então, é muito complexo, a partir de conflitos existentes numa situação de artificialidade e de regulação do que se quer deixar ver, deduzir. Né? Deduzir efeitos, deduzir sentidos. Imagino que o humano, o ser humano, fora ou dentro de uma situação de confinamento como esse programa televisivo e outros tantos da espécie, ele leve parte dos seus preceitos, das suas crenças, das suas convicções. E estes preceitos se externam e são lidos pelo grande público de modo aligerado. O uso destes conceitos científicos pelo senso comum e desses humanos em confinamento pode produzir os efeitos mais incríveis possíveis. Então,
Bom, o conceito de lugar de fala está acontecendo no programa? Não sei. O que eu estou dizendo é que precisamos sempre pensar que estamos diante de uma situação artificialmente produzida, que os sujeitos lá não vivem como vivem do lado de fora, que aquela é a vida que se quer deixar ver. Não é a vida é outra coisa. 2, não podemos nos esquecer que, nascidos neste país, todos nós somos atravessados pelos discursos racistas e reagimos, negros, brancos ou indígenas, reagimos a estes discursos racistas com as ferramentas que dispomos. Nem sempre as melhores, nem sempre as mais corretas, nem sempre aquelas que, de fato, podem contrapor a estes discursos racistas. Então, não sei se te respondi, Léo, mas acho que a gente não pode esquecer alguns balizadores, né? Porque senão a gente tende a se perder nas discussões. Por fim, a pertença não significa entendimento, não significa conhecimento. Não é porque a Gladys é uma mulher que ela tem condições de discutir misoginia, machismo, patriarcado. É porque a Gladys pesquisa e estuda estas coisas. Não foi meu nascimento biológico com um aparato corpóreo X ou Y que me permite dizer certas coisas. Não é porque eu nasci uma mulher negra que eu posso falar questões raciais. É porque eu estudo isso, é porque eu pesquiso isso, é porque este é o meu objeto de investigação, estudo e trabalho. Então, não é porque uma pessoa é negra que ela vai saber entender, compreender, explicar, se posicionar diante do racismo. Não é porque uma mulher é mulher que ela vai poder entender, se posicionar, se colocar diante do machismo, da misoginia e por aí afora. Né? Então, isso é só para dizer, pertença não é atestado nem salvo-conduto para ninguém. Ou como a gente chama lá no nosso grupo, né? Não é porque veio preto que você tem direito a usar negrocard. Não funciona assim. Não é, não é. Não funciona assim. Inclusive, sobre essa questão de por ser negro, alguns colegas estavam lembrando aqui a questão do presidente da Fundação Palmares, né? Que, apesar de ser um homem negro, tem um discurso total da branquitude. Né? Ele não promove. E esse é um dos perigos, né, Patrícia? Porque essas pessoas ocupam, às vezes, espaços de poder e podem produzir um dano no entendimento, nas políticas, nas ações. Vamos imaginar uma pessoa que, na melhor das intenções, assista a uma fala, um pronunciamento do presidente da fundação, dizendo, olha, tira daí essa gente negra, Alessi Brandão, Martim da Vila, essa gente não fez nada, essa gente não tem que estar aqui. Enquanto aqui do outro lado, o movimento negro, os cientistas, nós professores, pesquisadores, trazemos esta intelectualidade negra, estes produtores da cultura negra, importantes, historicamente, extremamente relevantes para entender este país, para dentro das escolas. Aí vem uma mãe e nos diz, mas eu ouvi ele dizer que não é para conhecer essas coisas, por que a senhora está falando dessa gente? Né? Então, é pensar que, às vezes, esses lugares de poder ocupados desconstroem lutas históricas. Vou pegar um exemplo muito singelo no campo da educação infantil. Eu já fui fazer formações pelo interior do estado, vocês sabem que eu atuo na área de educação infantil, e escutei autoridades dizerem, pois é, educação infantil é um mal necessário, né, professora? E aí, na lógica do mal necessário, lá estou eu. Então, como é que a gente refuta a fala de uma autoridade no instante da fala? Eu já estou numa certa idade, numa certa trajetória, que eu me atrevo. Eu peguei a palavra e disse, senhor, me desculpe, mas isso é uma grande bobagem. Educação infantil não é um mal necessário, é um direito das crianças, né, e de suas famílias. É a primeira etapa da educação básica. Mas, bem, essa fala, ela tem um lugar de poder e ela provoca um efeito. Então, quando um diretor, numa reunião, né, por exemplo, de professores, diz, ai, Patrícia, para com essa bobajada, chega de mimimi, essa fala produz um efeito sobre os colegas. Destitui uma reivindicação de cumprimento da lei
e coloca a Patrícia, estou pegando o exemplo da Patrícia, porque eu olhei a Patrícia aqui, mas poderia falar o João, a Maria, o Pedro, qualquer um. Ou seja, as falas e o lugar que ocupamos para enunciá-las, elas têm um poder, e elas precisam ser usadas com responsabilidade, para não destituir e não conduzir a ilegalidades uma escola inteira, né? Porque pode fazer isso. Então, a nossa conversa está tão boa, só que nós estamos no horário. Tudo acaba. Ainda bem. Eu fui atrevida aqui, apareci. Ela ficou assim, ops, povo, vocês duas parem de tagarelar. Né? Porque, apesar dos nossos colegas estarem aqui fazendo muitos e muitos elogios, tinha mais algumas perguntas, mas aí até posso, como eu printei as telas, posso te passar e depois até repassar para as pessoas mais adiante. Mas dizer que os colegas estão elogiando muito essa palestra, muito a tua fala, porque para mim, que estou dentro da assessoria já desde 2017, né, atuando dentro, herdando de outros colegas que vieram antes e que fizeram papéis incríveis dentro da assessoria de ERER, te dizer que foi uma honra poder contar contigo de novo, né? A gente está sempre batalhando por isso mesmo e formando as nossas redes de amizade e de trabalho, de coleguismo e respeito acima de tudo, que a gente vai conseguindo levar a educação étnico-racial mais adiante. Tivemos, eu sei que tem colegas colocando ali, por que só teve só uma, por que não teve outras sobre tratando desse assunto? Teremos, espero que, né, Jaque, que ao longo do ano, em outras etapas das jornadas pedagógicas, porque tem uma lista que a gente elaborou para outras palestras, tem vários colegas, inclusive, que se colocaram à disposição de várias escolas para ajudar nessa formação, e esse é muito importante a gente poder, né, Gladys, dar voz para os colegas que estão na sala de aula, que fazem trabalhos incríveis na nossa escola, nas nossas escolas da rede, e tem muitos trabalhos bons. Até a Larissa estava me lembrando agora há pouco aqui sobre a questão do livro, né, que tu fez o prefácio do livro do pessoal do Afrativos, que o livro já está à venda. Com muito orgulho. A Gladys fez o prefácio desse livro, não é? Colegas que não sabem, entrem lá na página do Afrativos, tem o calendário, tem o lançamento do livro, né? E tem outros colegas que também estão escrevendo livros maravilhosos. Então, assim, teremos novas oportunidades, tem uma listagem já lá. Eu sei que foi uma das temáticas mais votadas pelos professores, né, para que ocorresse essa formação. Então, que bom que gostaram, que bom que as pessoas estão contribuindo e podendo dar o seu parecer, perguntar, questionar e colocar as coisas, e aproveitar bastante esse tempo contigo, Gladys. Certificado, como eu disse antes, o pessoal vai estar no link, na página lá da Jornada Pedagógica, vai ser colocado lá, todo mundo vai poder entrar, tá? E poder pedir os seus comprovantes, para a gente poder, todo mundo receber os seus comprovantes sobre isso. Gladys, queres dar um tchauzinho? Quero dar um tchauzinho, agradecer a secretaria, agradecer a tia Patrícia, agradecer aos meus colegas que estão numa tarde de sexta-feira, depois de uma semana intensa de preparação para o ano letivo, me escutando. Dizer que professores, antes de mais nada, né, não vamos esquecer que somos humanos, que precisamos de compreensão, de acolhimento e, sobretudo, meus queridos colegas, não se sintam sozinhos. Eu sou professora de uma universidade pública, mas sou uma colega. A porta da URGS está aberta sempre para auxiliar a rede. Estou na Faculdade de Educação, que historicamente sempre está à disposição. Meu e-mail está posto, façam uso, enfim, em tudo que eu puder ajudar, sempre estarei ajudando. Desejo que 2021 seja um ano mais afetivo, mais generoso, e que nós possamos juntos encontrar saídas para este momento histórico tão difícil. Um abraço no coração, uma boa sexta-feira, e, enfim, sigamos, que é disso que se trata. Agradeço, então, gratidão por esse momento. Para todos, então, um bom fim de semana, que segunda-feira, sei que todos estarão retornando, né, as atividades letivas se iniciando.
no meio da pandemia, que todos tenhamos um acolhimento, né, um carinho dos colegas, mesmo dando para abraçar todo mundo, mas coloco também à disposição na secretaria, que o pessoal quiser auxílio, precisar de orientação, precisar de alguma informação, e depois eu vou combinar direitinho lá com o pedagógico para encaminharmos, então, o PDF dessa live dos slides de hoje. Muito obrigada a todos os colegas, obrigado, Jaque, e muito agradecida, Gladys. Todos nós, então, tenhamos um excelente fim de semana e bom início de ano letivo para todos nós. 2021, muita força para todos nós. Sintam-se abraçados. Obrigada, bom fim de semana.